Ora então, muito boa tarde e sejam bem-vindos a mais um Espaço do Fontes aqui no SmackDown e no Wrestling.pt. E hoje, para darmos início a uma série de episódios, são 3 episódios, a que chamamos WP Rewind, onde vamos recordar as 3 seasons do WP, Batalha, Season 1 no dia de hoje, Season 2 na próxima semana e a Season 3 dentro de 2 semanas. Portanto, vamos voltar ao WP Batalha e ficar a perceber todos os cantos recônditos do WP Batalha para que nada fique por falar. E neste primeiro episódio tenho comigo, e ele à partida há de continuar neste rewind, Afonso Malheiro. Muito obrigado pela tua presença. É exatamente isso, ora aí está, o dinheiro fala mais alto. Muito obrigado, Malheiro, pela tua presença. O dinheiro fala mais alto e às vezes não ouvimos mais nada. Aliás, obrigado, o PayPal já mandou aqui uma notificação. Muito obrigado, Malheiro. Antes de te fazer a primeira pergunta, se calhar contextualizar aqui um bocadinho as pessoas, não sabemos se, ou sabemos, temos sempre entrada de fãs novos, felizmente, e portanto pode haver aqui pessoas que nos estão a ver que não estejam tão familiarizadas quanto isso com o tema que vamos hoje falar. Vamos falar da primeira season de Batalha que decorreu entre outubro de 2016 e junho de 2017, constituída por 6 eventos, 6 shows: Batalha dos 1000, Bemer versus Salvador, Salvador versus Bernardo, Batalha Épica, Batalha dos Campeões e a grande batalha final, a WrestleMania do WP Wrestling Portugal. Antes desta batalha, desta season dos shows de batalha ter início, contextualizar onde é que estava o WP, vinha do WP Academia. Tivemos também o regresso do Corvo num papel de lutador, ele que até ao WP10 tinha estado como GM, tinha perdido o seu lugar de GM no WP10, e portanto tínhamos tido também a saída de Ruben Branco da Academia, e era mais ou menos este o contexto do WP na altura. E é por aí que eu vou começar, Malheiro. Portanto, o WP tinha estado ali 8 meses, entre fevereiro e outubro, sem shows, após o final do WP Academia. Conta-me um bocadinho como é que se passou este período, que depois vai levar, digo eu, ao primeiro show, à Season 1, e portanto ao primeiro show da Season 1 do WP Batalha. Eu não estive envolvido no WP Academia, excepto houve talvez 2 shows que fui ver, e lembro-me de estar depois a conversar no final do show com algumas das pessoas que estiveram envolvidas. Foi a única coisa em que eu estive envolvido. Passaram alguns meses e o Bemer, entretanto, já tinha percebido que eu estava outra vez com vontade de me envolver nestas brincadeiras e perguntou-me se eu queria voltar a bocar. O que provavelmente aconteceu antes, eu nunca investiguei muito a história, é que as pessoas que estavam envolvidas na altura chegaram à conclusão que era a altura de mudar. E aí tens muitas outras pessoas que conseguem falar disso muito melhor do que eu. O Bemer fez uma pergunta e de facto ele conseguiu ler-me bem, e arrancámos por aí. Como é que esta transição foi feita? Eu acho que houve ali de facto um interregno que tem a ver com fazer essa mudança, e depois começar a pensar no que é que vem a seguir. E como eu lembro, eu acho que voltei a pegar nas coisas talvez junho, julho, ou seja, tu sabes que antes de fim de setembro, princípio de outubro, nunca vais ter shows, ou seja, metade do tempo que o WP teve parado, se eu me estou a lembrar bem, foi mesmo só, isto antes nunca arranca. Sim. O que não é necessariamente mau, porque tens esse tempo todo para fazer aquela que para mim até deve ser a parte mais divertida, que é ires conhecendo as pessoas e ir pensando personagem é que cai bem nesta pessoa, o que é que esta pessoa deve fazer, e vais pensando, e vais falando com as pessoas e vais tentando construir. A personagem do Marcos vem daí, a personagem do Duarte vem desses meses anteriores, até a ideia de fazeres o feud de Corvo versus Duarte vem daí. Eu não sei se já contei a história, se contei azar, vou contar outra vez porque é uma história que me faz parecer inteligente. Isto foi tão simples quanto houve um treino em que, olha, vamos pôr o Corvo com o Duarte a ver o que é que acontece, porque o Duarte tem que experimentar ser heel naquela versão mitra cheia de cagufa, e o Corvo
praticamente sempre foi heel desde o início do WP. Ok, como é que é o Corvo com o Babyface? O que é que acontece quando o Corvo é Babyface? Bem, então eles fizeram um combate de treino, depois é semelhante ao combate do primeiro show, que é, basicamente, é o Corvo a limpar o pavilhão com o Duarte. E o Corvo, que é bom a fazer promos e a fazer trash talk, está o combate todo só a falar com o Duarte enquanto lhe está a dar porrada. Ok, pronto, é isto. Não vale a pena pensar em mais do que isto. Ou seja, como é que esta história me faz parecer inteligente? É porque olhei para a inteligência dos outros dois e disse, ok, isto, pronto. Nem mais. Quer isto no meu show. Isto é such good shit. Mesmo isso. Tinhas terminado a resposta, Malheiro? Tinhas terminado? Tinha, posso falar mais 50 minutos, se quiseres. Mas então, olha, podemos passar à segunda pergunta. E que tem a ver com, eu diria, o primeiro grande foco da season, que é como é que vamos passar o título do Bemer. Diria eu, não é? O Bemer era campeão há 6 anos, julgo eu, há 5 naquela altura, depois 6 no final da season. Não, 6 já. Eram 6 anos já no dia do combate. E, portanto, como é que ocorre este processo? Portanto, antes, sem pensares muito no que iria ser a season toda ou o resto depois a 2 e a 3, como é que ocorre este processo de, temos que passar, isto vai ser um momento, diria, histórico, temos que passar o título do Bemer para alguém, quem vai ser esse alguém, porquê e como é que vai acontecer? Lembras-te há bocadinho eu estava a contar a história do Bemer? Olha, lembro-me exatamente, estávamos os dois no Vasco da Gama e ele vira-se para mim, já pensaste em fazer isto? Eu por acaso tenho estado a pensar nisso. E eu fiz 2 perguntas na altura, porque já tinha as coisas mais ou menos pensadas. O wrestling nisso é completamente lixado, porque eu mesmo que não queira, eu estou a pensar em coisas. Eu tenho um fecheirinho no meu Gmail de ideias que vou tendo. Eu não estou a pensar voltar, não estou mentalmente, fisicamente, não estou minimamente pronto para... Como tu sabes, eu não dou quedas, não vou às cordas, mas fisicamente não me sinto pronto. É o que eu quero dizer com isso. Mas mesmo assim, às vezes vou tendo ideia. Era muito giro se o Zé Plantéis fizesse isto. Era muito giro se acontecesse aquilo. E vou anotando. Já nesta conversa que eu estava a ter com o Bemer, apesar de não pegar em wrestling, 4 anos naquela altura, se não mais, eu já tinha uma ideia para onde é que as peças se deviam mexer. Então fiz logo 2 perguntas. Uma era se eu ia ter liberdade dentro do razoável. E a segunda foi, o que é que achas do Salvador ser o próximo campeão? Porquê? Porque dentro da minha cabeça era a pessoa que fazia mais sentido. E nós já falámos um bocadinho sobre aquela velha conversa do Booker, que é porque aquele e não aquele, quando há aqui mais 5 também faz sentido, e é verdade. Podíamos ter todos os argumentos e mais alguns que fazia sentido o Corvo, o Ramon e várias outras pessoas, porque o Salvador, na minha cabeça, porque era a figura com mais notoriedade na altura, não só por aquilo que fazia como lutador, mas pelo trabalho todo que faz online. E agora, podemos obviamente entrar aqui na discussão do é um grande blogger, então vamos dar o título. Pronto, isto não faz sentido nenhum e eu sou o primeiro a concordar com isso. A questão do Salvador ele faz todo esse trabalho que lhe dá popularidade e quando chega ao ringue ou lhe dá o microfone, ele está lá sempre no topo. Para mim era a figura que fazia mais sentido, sobretudo quando depois também fica a pensar em coisas como quem é que está capaz de carregar o título? E aí pões o Salvador na lista, mas também pões mais 3 ou 4 pessoas. Mas depois começas a pensar quem é que é a pessoa que, se ganhar o título, vai pôr mais pessoas a falar também. Sem sacrificares com isso, teres o melhor combate da noite com essa pessoa todas as noites, com elevado grau de probabilidade. Nesse aspecto, o Salvador para mim era a pessoa que o meu instinto me dizia, ok, o caminho é por aqui. Uma coisa que pode não ter ajudado as outras pessoas
eu conhecia um pouco melhor o Salvador do que conhecia vários dos outros. E aí, sendo, mesmo que não fosse eu a tomar 100% da decisão, as coisas iam sempre partir de mim. Eu também teria de ser estúpido para não ir com aquilo que conheço, ou que conheço um pouco melhor, do que estar a fazer tiros no escuro. É tipo, depois chegaremos à Season 2, mas para dar um exemplo. Olha, vem o Santos e o Artfly. Vamos dar-lhes o título. O Artfly parece muito bom. Por isso deve ter o melhor combate de todas as vezes. Vamos dar o título a um gajo que não conhecemos bem, não fazemos a mínima ideia de como é que isto vai correr, mas pronto. Isto para dar um exemplo de extremos. Foi um bocado assim. Portanto, o Beller perguntou-me se eu queria voltar a estas aventuras. E eu perguntei-lhe, pai, 5 minutos depois, se ele achava que Salvador fazia sentido. E ele, resposta do Weber, assim, aquele gajo super, super zero, mas que eu nunca vi pôr uma ganza nos lábios, mas também nunca precisou. Então, quem gajo de Salvador se eu posto com aquele? Aliás, o Weber, quando faz isso, é aquele gesto, que é um gesto que eu lhe roubo, sempre, que é... acho bem. Ok, pronto, foi uma conversa super, super desenvolvida. Assim, o que é que achas? Acho que sim. Okay, lindo. 3 segundos, 3 segundos só para matutar. Não. Exato, foi mesmo isso. A parte mais gira desta conversa foi ter a conversa com o Salvador. Sim. Porque se tu apanhares o Salvador na Season 2 ou na Season 3, tu apanhas um gajo que parece que já é capitão da equipa há 2, 3 anos. Sem dúvida, sem dúvida. O WP não tem propriamente o maior locker room, não é? Não tens propriamente 40, 50 lutadores lá dentro. Aliás, eu acho que se somares o roster do Clássico e do Batalha e do Academia, não chegas aos 40, não chegas aos 50. Também acho que não. Mas consegues ter 3, 4 líderes de balneário. E o Salvador caiu muito depressa nesse papel. Mas se tu fores falar com ele antes do primeiro show, da primeira season, e estou eu e o Weber a dizer, já não lembro da conversa, mas o Weber estava a tentar entrar pela calada nesse tema. Olha, estamos a pensar e tal, isto e aquilo, acontece assim, acontece assim, e depois tu ganhas e és campeão. Aí de repente, vês aquele sorriso do Salvador, é um sorriso de orelha a orelha, que imediatamente passa 2 mensagens para ti. A primeira é aquele sorriso de miúdo que finalmente, vai chegar aqui. Mas ao mesmo tempo é aquele sorriso de eu não sei se estou pronto para isto, não. Vai acontecer agora. Pronto. Foi mais ou menos isto que aconteceu. Acho que foi daquelas conversas, e terias de perguntar qual é que foi a reação de cada pessoa específica, em que tu podes ter na cabeça que podias ter chamado outra pessoa naquele momento. Mas também não consegues fazer grandes argumentos contra por ser o Salvador. Acho que foi um bocado assim a dinâmica. Claro. É também o respeito que o Salvador já tinha, até pela qualidade, o awareness que tu falavas há pouco, esse ele tinha claramente. E depois esse awareness somava realmente qualidade em ringue, acho que toda a gente também reconhecia isso. E portanto, lá está, não há muita argumentação a ter quanto a isso. O resto do pessoal pensava, eu também tinha capacidade. Tinha, mas ele também tem com toda a certeza. Portanto... não é? E eu sei dizer, desculpa interromper, eu sei dizer exatamente o momento em que nós percebemos que, ele pode ir mais longe. Porque ele, para todos os efeitos, começou por baixo, não é? Começou a fazer tap-outs para o Ruby Guerra. Um grande abraço. A última vez que o vi foi num concerto de Limp Bizkit no meio da mosh. Estava com os irmãos Santos. E depois, não sei se fomos nós que o vimos, foi ele que veio ter com nós. Ele, super orgulhoso, tinha acabado de espancar um gajo no meio da marcha. Ok, Ruby, you do you. Pronto, Salvador começou assim. E teve muito a pairar no mid-card, apesar de ser claro que ele tinha potencial e nós irmos dando coisas para fazer, tanto de promos como de combates. Estava em fio com o Bernardo, se a memória não me falha, estava com o Heel a ganhar consigo nada. Aí depois há um house show, que é depois de eu sair, mas eu acho que estava lá, eu acho que fui lá ver o show,
que é o main event é o Bemmer com o Salvador. Então é um daqueles house shows em que tu chamas o mid-carder para cima. Certo. Aí o Salvador faz um grande combate. E um grande combate em que tu podes obviamente dizer, ok, estás com o Bemmer leva-te ao colo. É tipo, aí vai, aquele gajo teve um grande combate com o Bryan Danielson. Epá, no shit. Claro. Mas ficou claramente a ideia de que, ok, isto não foi só o Bemmer. Uhum. Portanto, não se chegou a essa conclusão ali no momento, chegou-se a essa conclusão 5 ou 6 anos antes. Ok, Malheiro. Olha, e parece-me perfeitamente coerente o que acabaste de dizer, sinceramente, e isso veio-se a provar, aliás, já quase não é opinativo, veio-se a provar que realmente foi assim. Tens essa vantagem, é que em nenhum momento tu vês o Salvador a ter um momento em que... Quer dizer, agora na season não vamos falar de um ou dois momentos em que fizemos um bocadinho de patinagem, mas lá chegaremos. Mas nunca houve um momento em que tu ficas... Sim. Má decisão, temos que voltar para trás. Pelo menos aos olhos do público, eu, pelo menos aos meus olhos, como fã, não me recordo de algum. Posso pensar aqui num ou outro, num deles até se calhar vamos falar, mas já lá chegamos eventualmente. Então, chegava o primeiro show da Season 1, a Batalha dos Mil, e aqui vamos virar um bocadinho a agulha para a Kelly, para o combate entre a Kelly e o Marcos, em que a Kelly vence o Marcos logo de entrada com 2 biqueiros, diria eu, um na perna e outro na cabeça, e portanto eu percebo que isto tenha sido para introduzir a run depois do Marcos durante a season, a run down do Marcos durante a season, mas tu quando dás uma vitória de 54 segundos à Kelly, tu já pensavas sinceramente em pôr over a Kelly ou era muito mais pela run do Marcos? Foi uma maneira de... Como é que eu ia dizer? Sobretudo no primeiro show tens que estar super orientado para uma coisa, que é... A maior parte das pessoas não, se calhar metade, não tenho a matemática na cabeça, mas há aqui muita malta que o público nunca viu antes. Portanto, este pode ser a única oportunidade que tu tens para pôr estas personagens na cabeça das pessoas e para as pessoas sentirem uma ligação com estas personagens. De um lado, vais ter que pôr o Marcos over, que é o gajo que acha que é muito melhor do que aquilo que é na realidade. E para teres ideia, não sei se já falámos sobre isto, a ideia do veterano surgiu no dia anterior. Sim. Já não lembro exatamente. Podes contar, já falámos, mas podes contar. Okay. Pode haver gente. Eu acho que foi isto. E by the way, eu vou falhar aqui algumas coisas, porque simplesmente a minha memória, eu não fico com estas coisas armazenadas. Há malta que é assustador, lembra-se de tudo, eu não me lembro. Claro. Se tu perguntares, olha lá, mas tu e o Malheiro o que é que falaram? Eles dizem, é como se tivessem a ata na cabeça. Claro. A conversa que eles tiveram foi uma no meio de 50 que eu tive naquele dia e no dia a seguir. Claro. Portanto, esquece. Coisas que eu não me vou lembrar. Pronto, portanto, já tens o meu alibi. Dito isso, então, estamos numa coisa aqui no centro de Lisboa, que é no Campo Pequeno, que é o Centro de Cópias do Arco-Íris, o Apple 70. Para imprimir t-shirts, imprimir as folhas do programa, sim, já sei. etc. Eu estou ali a pensar, temos aqui uma t-shirt preta, vamos ser bué exagerados nisto, vamos ser pôr isto mesmo à frente da cabeça das pessoas, vamos pôr o Marcos com uma t-shirt a dizer veterano, que isto costuma ser na linguagem da escrita que é super on the nose, é super descarado, é tipo como nas novelas vemos alguém a dizer, olha, estou triste, tipo, mostra que estás triste, não digas que estás triste. Eu ainda fiquei a pensar, isto se calhar é demasiado, mas a verdade é que foi das primeiras coisas que fez a cena do Marcos funcionar, portanto ainda bem que fomos por aí. Eu acho que até troquei mensagens com o Marcos na altura, mas assim que o Marcos sai, e sai com aquele ar de os meus peitos não cheiram, as pessoas começam logo, veterano, portanto, funciona. Portanto, de um lado tens o Marcos, que é o gajo que acha que sabe muito mais, está muito mais à frente do que aquele que na realidade está. O que significa que fica-lhe bem na gimmick perder. Do outro lado tens a Kelly, que é a única mulher do roster, ou seja, nos olhos da percepção natural do wrestling, parte já com o pé atrás. Portanto, a única maneira que ela vai ficar over é se for
uma assassina. Tu olhas para ela, a ideia dela é um bocadinho a Ronda Rousey. Ironia da história, a música dela que nós escolhemos no WP Clássico é a música que depois a Ronda Rousey usava na UFC e na WWE. Nunca me Yeah. apercebi disso. Ai, Yeah, o bad Reputation. E aconteceu com outra pessoa, que é o Ricky. A música do Ricky no WP Clássico é as Valkyries, ai, que é a música do Brian. Do Ryan, sim. Ai, Yeah. que me tinha percebido isso. Nem num, nem de um, nem do outro, sequer. Ok. Acho que entretanto aconteceu com o outro, mas não me estou a lembrar qual é. Se calhar tropeçamos aqui nisso. Dito isso, se quiserem buscar coisas que a WWE fez e nós fizemos a seguir, de certeza que a lista é muito maior. Portanto, a Kelly para o gimmick da Kelly funcionar, ela tem de ganhar. É um bocadinho como é que faz uma gimmick como a gimmick do Goldberg funcionar. Tem de ganhar. Que é a merda de gimmicks como a do Goldberg. É que só funcionam se ele ganhar. Nesse aspecto, um Booker está muito melhor servido com o Chris Jericho do que com o Goldberg. Porquê? Porque no Goldberg estás obrigado a que ele ganhe. Ou se não ganhar, vai ter que haver merda. Sim, claro. E para haver merda, não pode haver merda muitas vezes. Aquelas conversas que tu também já tivemos algumas vezes. Aquela aqui tem que ganhar. E o Marcos tem de perder. Ou pelo menos sai beneficiado de perder. Portanto, é um casamento perfeito. É aquilo que se passou aqui. Aquela e ganhar já estava desde o início. Aquela tem que ganhar para aí 3 ou 4 vezes seguidas para ficar na cabeça do público a ideia que, ok, ela é séria. Claro. Ok, perfeitamente explicado, Malheiro, perfeitamente explicado e é como tu dizes, acaba por ser um casamento perfeito e parece muito bem e resultou, mais uma vez, aqui temos a prova, resultou perfeitamente. E tens outra coisa, só para completar, e nós sabemos que depois na Batalha dos Mil, na Battle Royale, que o Marcos vai fazer imensa merda mais. Portanto, ele não vai morrer ali, ele não vai ser só mais um. Sim. Ele depois tem aquela cena de a pessoa já está eliminada, mas é o gajo que dá tipo um último toque. Então, mais uma! Recordista de eliminações. E tu tens o público a dizer 3, já tem 3! Este Nitra já tem 3. Pronto. Portanto, a personagem fica over na mesma. Aliás, estávamos a falar da gimmick do Goldberg ser ganhar, no fundo, ganhar de forma devastadora. Qual é a gimmick do Marcos? É perder a achar que está sempre no papo. Sim, sem dúvida, é isso mesmo. Ok, olha, então, o Salvador vence mesmo a Batalha dos Mil, elimina o Bemer em último, depois de um RKO e de uma close line, anunciando ali então o confronto seguinte, que queria ser o Bemer Salvador. Fica para o fim nessa Batalha dos Mil com a Kelly e com o Bernardo, que depois também iriam ter papéis decisivos mais à frente na season. Portanto, ficam ali os 4 que iriam ter proximamente os papéis mais decisivos. Ficaste contente com a execução do plano? O plano eu acho que já mais ou menos percebi, mais ou menos não, acho que percebi, não ao detalhe, portanto não estás aqui para explicar todos os detalhes naturalmente, mas o plano basicamente eu já percebi. Ficaste contente com a execução? Super. E deixa-me dizer-te, qualquer detalhe que queiras saber, faz a pergunta à vontade. Já sabes que há coisas que eu não levanto o véu, mas tem mais a ver com relações pessoais e reações específicas e isso tudo. Mas de resto, se for super coisas criativas, não tenho grande problema, antes pelo contrário. Ok, agradeço. Mas para responder à tua pergunta, fiquei super contente. O primeiro show é sempre aquele que para mim eu vou para lá mesmo a cagaçado. Eu tenho um cagaço que tenho em todos os shows, que é, não estão pessoas sentadas ainda. Afonso, as portas abriram há 3 segundos. Ok. Mas no primeiro show é aquele que tu começas a descobrir se as ideias que tens daqui para a frente funcionam. E as grandes coisas funcionaram todas. Tu tens a ideia, entras no show com o Salvador, não vai tentar apurar-se para a Batalha dos Mil na segunda metade, não vai tentar ganhar combate. Então senta-se ali na poltrona, na primeira fila, a deixar o tempo passar. Mas o Weber vai lá, provoca-o, até lhe manda aquela, depois dá o super pai, que é quero o teu filho diria! Pronto, portanto tens aí o primeiro momento, o público aí teve esse primeiro momento. Ok, a começar a funcionar. Depois
o Shell vai lutar contra o Ramon, Sim. só que o Ramon ataca-o e o Ramon fica sem adversário. E aí vem o Salvador, que é o momento. Pronto, eu costumo, acho que já usei esta analogia antes, que é o Ramon é um bocadinho é a máquina de fazer campeões. Sim. Tu passas pelo Ramon, sais da história que tens com ele cada vez mais alto. E também não foi por acaso que a pessoa que está ali naquele momento com o Salvador é o Ramon. O Salvador sai desse combate com o Ramon também ainda mais para cima. Faz aquela promozinha babyface no final, a dizer, eu pronto, estive a pensar, aquela coisa, estive a pensar um bocadinho melhor, então, vamos lá, babyface, vamos lá. E depois tu vês o final do combate da Battle Royale, ficou o Weber e o Salvador para o fim, quando o Weber salta da segunda corda e o Salvador encaixa-o no RKO. O Salvador em todos os combates tem que ter um momento em que sente que é o Randy Orton, que é o grande sonho dele. Verdade. E o que é que acontece? Assim que ele cai no RKO, tu ouves o primeiro pop do público. Depois o Weber vai arrumadinho, não é? Para as cordas, já sabe o que é que aí vem, não é? Vou ter que pôr este sacanão. Clothesline lá para fora, pop ainda maior. E depois o Weber, e se a memória não falha, foi a ideia completamente do Weber, o Weber estava num momento em que, face a 4 anos atrás, estava muito mais à vontade ao microfone, chega lá direto ao assunto, o que é que fazes dia tal? Sim. E é o próprio campeão que desafia o candidato, que é uma twist interessante para ter nestas coisas. Tudo funcionou. As personagens novas assentaram todas bem. O Duarte ser um Mitra assentou bem. O Corvo foi imediatamente aceito como babyface. A Kelly foi imediatamente aceito. Toda a gente percebeu o que era suposto o Marcos ser. O Bernardo já estava estabelecido. O Dr. Bifanas. Basicamente é o... como é que eu vou dizer? É que não é bem azeiteiro, é mais arruaceiro. Sim. Não sei, eu acho que se tivesse de dizer tudo numa palavra, dizia Bernardo. Pronto. É uma coisa tão específica dele. Tão localizada, não é? Tão localizada. Que é uma grande prova, de facto, podemos lhe chamar uma gimmick, mas é ele, aquilo é ele. E de certeza que vamos falar das outras pessoas, mas lembro-me que saí daquele show a pensar, não houve ninguém que não tenha saído bem na fotografia. Até tentámos aquele formato novo de estar eu e o Pegas cá fora, tipo broadcasting cá fora, o Pegas a fazer post-show, post-match interviews. Basicamente é copiado da UFC, que eu sou mega fã do UFC, e pensei, ok, o Pegas tem um pouco o carisma do Rogan, percebe muito bem como é que as histórias funcionam, portanto, se alguém vai chegar lá e ajudar as pessoas a levar este pedacinho da história no caminho certo, vai ser ele. Deixa cá ver o que acontece. Depois, eventualmente, desistimos disto porque percebemos que, por um lado, nós não estávamos a pôr muito ênfase em não é escrever o que as pessoas iam dizer, mas era dar a ideia do que é que as pessoas iam dizer, e que o improviso das pessoas também não estava a acrescentar a grande coisa. Depois houve 1 ou 2 momentos na Season 2 em que era suposto essas entrevistas terem um significado muito especial, e foram momentos que não correram bem, portanto foi uma coisa que foi desaparecendo. Ok. Mas já fiquei é dos meus shows favoritos, acho que toda a gente teve uma grande nota nesse show. Sem dúvida, concordo, foi uma ótima, eu acho que depois, a última batalha final, portanto, pensando aqui no princípio e no fim, também acaba em grande, mas ótimas maneiras mesmo de começar e acabar. Tiveste aqui mesmo dois shows dos melhores das 3 seasons. O primeiro, e depois estou agora a falar no último, para utilizar aqui uma comparação, mas que ótima maneira de começar, sem dúvida alguma. Sem dúvida. E até ser uma Battle Royale não é por acaso, porque o que tu estás a fazer é, cada pessoa tem um combate individual, mostra algo de si, e depois ainda mostra algo de si uma segunda vez num combate em que tu sabes que há sempre 2, 3 minutos para cada pessoa.
O Bemer tem sempre aquele momento em que palco esmaga e há alguém que vai levar para tabaco a sério. Claro. O Duarte vai tentar ser um mitra e vai correr mal. O Marcos vai tentar mostrar que é o maior e vai correr mal. E por aí, pronto, depois tens o Zé. Né? O Zé vai ser eliminado 40 vezes em 3 segundos cada. A Battle Royale é uma merda, para os lutadores é uma merda, porque de dois tem 13 segmentos de 2 minutos em que tem de saber exatamente onde é que tem de estar e o que é que tem de estar a fazer e tem um timing muito, muito curto para o fazer. São coisas que começam a ser treinadas 3, 4 treinos de antecedência, porque senão não corre bem. E é uma merda. Eu estou ali com eles, tipo sargento, a dizer, estou aqui, estou ali, encenador de uma peça de teatro, e estou a perceber, estes gajos estão aqui a comer uma crab sandwich. Claro. Para o público é ótimo, para o público resulta muito bem, mas acredito, sem dúvida, sem dúvida. Olha, chegávamos então ao grande dia, ao Bemer versus Salvador, 27 de novembro de 2016, mas eu não te vou falar já do main event, vou-te falar antes da primeira derrota do Corvo. Portanto, o Corvo entra a perder, frente ao Ramon. Ele perdeu também no primeiro show, só para te dar essa notinha. O Corvo perdeu também no primeiro show. O Corvo perde sempre, exatamente, até chegar ao final da feud. É, sim, era aí um bocadinho aí que eu queria chegar, e apesar de algumas derrotas serem precedidas por ataques, por exemplo, do Duarte, portanto, não serem claramente limpas, mas isto não terá sido logo revelador de que o Corvo não iria ter um papel assim tão relevante nesta season, apesar da questão da relevância ser debatível, não é? O gajo do main event pode não ser o mais relevante. O que faz o opener até pode ter uma alta relevância para aquilo que é o interior, vá lá, e o balneário e as histórias que a empresa quer contar, mas acho que estás a perceber a minha ótica de fã, de público. Não achas que isso poderia ser revelador, indicador? A minha questão é mais nessa ótica. Talvez porque é que o Corvo acaba por não ter aqui um papel tão importante? Sim. Afonso, porquê é que foste ao armário e para o Corvo a única coisa que trouxeste foi uma pá? Um bocadinho isso. Há aqui 2 raciocínios por trás. Uma é... na altura eu e o Corvo éramos cordiais, ou seja, apesar de não nos darmos bem, temos os dois na cabeça a ideia que, ok, não é por não ser aquela pessoa que eu, pronto, no jantar de Natal, em princípio, não vai ser convidada, que não pode ser bem educado, pronto. Claro. Havia um bocadinho isso, que é, eu não sei exatamente o que é que vai vir daqui, não sei exatamente. Corvo também era a pessoa mais velha do roster, já tinha algumas lesões acumuladas. Tu juntas estas várias coisas e na minha cabeça como búlgaro o que é que eu tenho? Tenho muitos pontos de interrogação. Eu sei que num cenário ideal, ela é uma pessoa que está lá sempre a dar o livro. É uma pessoa que não tem problema nenhum em pôr as pessoas over. Mas isso, como é que eu ia dizer? Eu sou um gajo um bocado pessimista, e isto não tem nada a ver com a relação que eu tenho com o Corvo. Eu junto os pontos de interrogação todos e o que pensei foi, isto se calhar é uma das coisas em que estamos melhor a começar de forma discreta e vemos onde é que isto vai dar. Mas fazemos isto de uma maneira em que, mesmo que se comece aqui, vai subindo. E eu lembro, agora, para esta questão do Corvo estar a ter uma participação muito discreta no início, uma vez, quando ainda estávamos a planear o que é que ia acontecer, devia ter o booking para ir pronto a 50%. Um dia que eu fui jantar com a Kelly e com o Rafa. E estou-lhes a começar a contar as ideias, que é uma coisa que eu às vezes faço. Conto parte das ideias a algumas pessoas, ou então conto as ideias na fase 1, chamamos assim, a uma pessoa, faço umas correções e na fase 2 já vou contar a outra pessoa. Okay. Sem nunca a segunda pessoa ter sabido da primeira versão. Então estou a falar com eles, olha, e para o Corvo está a pensar isto, está com o Eduardo a season praticamente toda. E o Rafa vira-se para mim e diz assim,
Epá, pensava que o Corvo ia ter mais relevância. Epá, uma das figuras maiores, ele só tem isso. Pá, e o gajo estava a dizer aquilo e imediatamente na minha cabeça ficou a pergunta, que é, será que eu estou a levar longe demais o facto de ter pontos de interrogação na cabeça? Ok. E o que é que aconteceu aí? Eu não sei dizer exatamente em que ponto é que isto aconteceu, mas foi uma coisa que eventualmente aconteceu. Originalmente, no final da season, tens aqueles combates que é Bamber versus David pelo título da APW, Salvador versus David pelo título da WP, e o Salvador, como o David combate entretanto, combate com o Corvo. Originalmente, quem ia estar aí era o Rafa. Porquê? Porque o Rafa estava a ser preparado desde o início da Season 1 para ser campeão. Ok. Não é por acaso que logo no primeiro show ele tem um combate que acaba ali assim com o Bamber. Sim. Não é por acaso. E depois vamos ter a Batalha Épica, de certeza que vamos falar. Ele depois ganha na Batalha Épica, que era a rampa de lançamento para isso. Algures no tempo, muito também por ter sido desafiado aí pelo Rafa, e acho que o Rafa também não deve ter sido o único. Ok, eu estou a levar isto longe demais. Vamos pôr o Corvo aqui, neste papel. E o que é que vai acontecer? O Corvo ganha o Salvador e o Corvo imediatamente é um instant contender, ou seja, sobe. Tu primeiro usas o Corvo para ajudar outra pessoa, e nesse aspecto nunca mais o Duarte teve de explicar a ninguém quem é o Duarte, à pala ter estado 5 shows com o Corvo, com a vantagem de também aprender imenso enquanto está com ele. E a partir daí, logo vês para onde é que as coisas vão. Perfeitamente justo, parece-me perfeitamente justa essa justificação, e é bom nós percebermos qual é a tua visão. Neste aspecto, então, é muito interessante perceber qual é a tua visão, porque depois, quando tu a mostras e quando tu a dizes, percebe-se que é inteiramente justo, realmente havia o mesmo pontos de interrogação e aproveitaste até ali para ajudar outro lutador, não é? E para ir... Diz. Eu estou aqui na hesitação só porque é uma palavra que é aquela palavra sempre difícil, que é a palavra justo. Até que ponto é que as coisas são justas? A partir do momento em que tu estás à procura de justiça no booking, eu acho que vais ter um dia miserável. Por causa daquilo que estávamos a falar há pouco, que é Salvador vai ser campeão. Então estes 2 ou 3 que estão aqui ao lado e também não há nada a dizer. Isto às vezes não é tanto uma questão de justiça, tens 3 ou 4 pessoas que estão nessa lista. Só que qual é que é aquilo que te deixa a ti mais confortável e que a ti te deixa com o melhor feeling de isto deve ser aquilo que funciona melhor. E às vezes é aquilo que funciona melhor na tua cabeça por 2 ou por 3%. Claro. Aquilo que acaba por ser um bocadinho, eu não sei se chamaria a vantagem que se tem, é aquilo que tu estavas a dizer há bocadinho, que é tu olhas para trás e a maior parte das coisas bateram certo. Sem dúvida. Isso é um bocadinho a vantagem que tu tens, que é um bocadinho o treinador de futebol. Porque é que porque é que este Tour está na equipa inicial? E depois tu ficas, o gajo depois marcou 2 gols, o que é que tu podes dizer? Acabou. Mas tu no início nunca sabes. Eu até, agora não me lembro o que é que tinha na cabeça na altura, mas também fiquei na cabeça na altura, e devo ter falado com o Pega sobre isto na altura, que é, o Corvo vai achar isto interessante. E eu lembro-me que falei com ele na altura sobre isso, e expliquei-lhe exatamente qual é que era a ideia, que é, vamos trazer este gajo para cima. Nós temos aqui metade, ou um bocadinho menos de metade do roster, pessoas estabelecidas. Um Bamber, um Corvo, um Pegas que depois aparece, etc. Depois temos malta que nunca ninguém ouviu falar ou que estão muito no início. O que significa que se estiverem casados com um Bamber ou com um Corvo durante 5 shows, a partir daí depois vão estar numa posição em que eles vão poder fazer esse trabalho para outras pessoas, que é um bocadinho o raciocínio que eu segui com o David também, que é pronto, estou-me a adiantar a 3 não faz mal. Que tu tens aí sobre isto. Não faz mal. O raciocínio com o David é, para já é uma história completamente diferente, as pessoas vão ficar, vai estar tudo à espera, double DQ, engana-me lá com o title versus title, engana.
Ok, foi mesmo, ok, e agora? Foi essa questão, mas foi também a questão de, dando este push ao David, o David fica numa posição em que depois pode ajudar milhentas outras pessoas, porque aquilo que ele ganhou agora nunca mais vai perder. Claro, claro que sim. É verdade, sim, sem dúvida. E o wrestling é pródigo disso, não é? Esse tipo de situações, tu realmente colocares uma pessoa numa posição e essa pessoa depois vai estar em condições de fazer a mesma coisa pelas pessoas que vêm atrás, and so on and so on. E o Corvo já estava aí quando começámos isto, que é, portanto, por que não usar isso? Ele também, eu estou a esquecer aqui de uma peça do puzzle que nós estamos a falar há pouco, que é o Corvo, entre aspas, no melhor sentido possível, lixou-se, porque naquele combate de treino que fez com o Eduardo, aquilo foi tão bom, era impossível aquilo não ser usado. Damn it, porque é que eu fui tão bom? Nesse aspecto ele foi vítima do seu próprio sucesso. Nem mais. Olha, então, o combate entre o Bam e o Salvador nesse show foi realmente um épico, sem qualquer tipo de dúvidas. Technical wrestling, finishers logo ao princípio, depois cada um fez o finisher do outro, o Bammer fez o log-off, o Salvador Deixa-me só corrigir isto. Eu não estou... Acho que vou corrigir, aliás. Eu acho que os finishers no início são no segundo. São no segundo combate. São aquele que acaba em que é o duplo. Ok, se calhar é. Eu por acaso não fui... O primeiro... Ok, o primeiro é aquele em que o Bammer está com os pés na segunda corda a dar muros no Salvador, o Salvador pega nele, Bammer bomb, só que o árbitro está... É isso mesmo. Então estou eu a gritar com o árbitro, vai lá, caralho! Mas é um épico. Yeah. Sim, e a minha questão vai exatamente para aí, pá. Grande combate, grande história. Recordas-te como é que este combate foi preparado? Se foi preparado de uma forma especial, porque iria ser um momento realmente especial. Como é que vocês pensaram nisto? Tu já me tinhas contado na transição de dar o título ao Salvador, mas agora estamos a falar do combate em si. Com o Bammer e com o Salvador, que são duas pessoas que percebem muito mais da psychology de montar um combate do que eu, a única coisa que eu faço é tentar ficar tão fora do caminho quanto possível. Sobretudo quando já está mais do que provado no passado que eles têm muita química. Eu não sei, arrisco-me a dizer que talvez sejam os dois lutadores com mais química. O que, pronto, é uma proposta um bocadinho arrojada de fazer aqui sem pensar muito. Mas estão claramente lá em cima, top 5, top 3. Portanto, eu só tenho duas preocupações. Uma é estar tão fora do caminho quanto possível, mas de vez em quando lembro-me deles estarem na conversa, naqueles sofás à entrada do shopping, lá na conversa, estava a pensar fazer. Eu sei, às vezes sinto-me só um bocadinho, querem me dizer onde é que estão, a ver se eu consigo acrescentar alguma coisa ou não. E às vezes há um momento em que eu consigo acrescentar ali um detalhezinho ou qualquer coisa. Mas estamos a falar basicamente da diferença entre 99% e 99,1%. Ok. Há pessoas com quem, que eu sei, eu não vou estar ali a acrescentar ou nada ou muito pouco. Eu com o Corvo até fazia ao contrário, que o Corvo vinha às vezes falar comigo, vinha-me agarrar, olha, estava a pensar fazer isto. Eu às vezes dizia assim, não quer spoilers. Dizia só assim, porquê? Porque ele é daquelas pessoas que vai sempre fazer qualquer coisa que eu não estou à espera. E eu, como sei que o combate vai ser bem montado, é que ele vai fazer sentido, ele vai sempre tentar fazer qualquer coisa para surpreender, eu gosto de dar a mim próprio 1 ou 2 momentos em que sou um fã. Claro. Depois houve aquele momento em que eu me lixei, mas na Season 2 depois falamos desse momento em que eu me lixei à pala dele saber contar boas histórias. Pronto, e agora 33 minutos depois, qual é que era a pergunta? Não faz mal. Tinha exatamente a ver com isto e acabas já por ter respondido, como é que este combate acaba por ser preparado, e tu acabaste de me dizer que basicamente quem o preparou foi o Bammer e o Salvador, e que tu, não é isso, e que tu... Sai da frente, Malheiro, sai da frente. Nem mais, é exatamente isso.